Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa TV. A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Nós já começamos a estudar porque havia já acabado o tempo de André Luiz e Hilário na Mansão Paz, quando o Druso faz um convite para que eles pudessem acompanhar, até mesmo em estudo, algumas famílias que já se encontravam reencarnadas, para que eles pudessem acompanhar o drama dessas famílias e, ao mesmo tempo, o auxílio que os benfeitores da Mansão Paz faz perante eles. Hoje nós vamos ver uma família muito interessante. O título é Resgate Interrompido. É muito bacana esse capítulo, sempre lembrando que cada capítulo é dividido em 2 programas, 2 vídeos. Esse é o primeiro. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra participar do estudo das obras de André Luiz. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a todos do plano físico e do plano espiritual que estão estudando conosco, e agradeço também aos benfeitores do CEPAC, na figura do Dr. Adroaldo Modesto Gil, que todas as vezes que estamos aqui no estúdio da TV gravando, procurando levar uma mensagem imperfeita ainda, porque eu e o meu pai somos imperfeitos, a nossa interpretação é imperfeita ainda, mas estamos aqui com muito amor. O que você julgar que não estamos corretos, deixe aquele ponto de lado e fique com o que você julga ser o correto. No dia de hoje, vamos iniciar a primeira parte, o primeiro momento do capítulo 14, como meu pai disse, dividido em 2 programas. Capítulo 14, Resgate Interrompido. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 de idade, encontrar em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. E, entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Então aqui agora nós vamos acompanhar um lar, e esse lar se compõe de 5 pessoas, né? Então nós estamos vendo aqui Ildeu, é o chefe da família, a sua esposa chama-se Marcela, e eles têm 3 filhinhos, Roberto, o primogênito, o mais velho, Sônia e Márcia. Nesse problema familiar, que é natural e hoje é muito comum, adentrou-se uma intrusa, que André Luiz dá o nome de Mara, uma moça muito bonita, uma moça leviana, que está fazendo com que o Ildeu se afastasse da família. É esse o caso que nós vamos estudar nesses 2 vídeos, nesses 2 programas, que se intitula o capítulo Resgate Interrompido. Lembrando que este é o 3º caso de ação e reação. O capítulo 12, vimos dívida agravada. O capítulo 13, débito estacionário, e hoje resgate interrompido. Então vamos mantendo a sequência para não perdermos o foco. A ação e reação é uma lei universal, mas aplicando a cada caso, a cada coletividade, a cada grupo. Continua André Luiz. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedica-se ao lar. E tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival,
que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Marcela, então, uma mulher devotada, a mãe, uma mãe altamente devotada, uma esposa carinhosa, dedicando apenas ao trabalho do lar, percebendo que o marido Ildeu estava se desviando do caminho, ela tem o poder da prece. Aí nós vamos ver ao longo desse capítulo a importância da prece. E todas as noites ela reúne os 3 filhos para orar, para pedir ao Papai do Céu intercessão pelo pai, porque o pai, logicamente, já estava se desviando do caminho. Nós vamos ver um pouco adiante, não apenas no campo da sexualidade desregrada, mas também no alcoolismo. Então nós vamos ver que um vício vai puxando o outro no campo do desregramento. Vamos acompanhar essa história. Continua. Roberto, o primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta, e as 2 pequeninas, na inconsciência infantil, repetia maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília, até noite alta, agoniava-se-lhe o espírito, observando Ildeu, estróina, alcançando o lar, tresandando a licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Neste momento da leitura e da narração de André Luiz, percebemos um caso que envolve muitas pessoas. O alcoolismo e as relações extraconjugais. São 2 problemas, 2 vícios da sociedade que nós temos encarado com muita preocupação. O alcoolismo tem levado muitas pessoas a um arruinamento orgânico, graves problemas com a família, separa-se pela vicissitude que ainda alimenta. E a questão das relações extraconjugais também é um outro problema que há muito tempo assola os casais. Então aquele amor da primeira hora vai dando lugar ao desgaste natural, ao afastamento. Só que aqui nós estamos vendo um pai de família com 3 filhos pequenos em casa, jovem ainda, com uma esposa jovem, esperando o seu amparo e esperando o seu cuidado. E agora nós vamos perceber que o alcoólatra, ele nunca bebe sozinho. Como o drogadita nunca usa droga sozinho. Como um viciado em sexo não tem relação sozinho. Então nós percebemos que essas companhias indesejáveis instigam o viciado a continuar naquela senda, seja qual viciação for. Então hoje nós estamos vendo um pai de família tendo muitas dificuldades nesses 2 quesitos. Continua André Luiz. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele, irritado: vida infame, sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando, intemperante, mostrava-nos a tela das suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Cotejava-a com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam, e governado pela imagem da outra, entregava-se
a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Então aqui nós vemos as consequências do nosso pensamento, né? Esses livros de André Luiz têm sido estudados em grandes universidades no mundo todo, com referência à questão do pensamento. Então André Luiz, Hilário e Silas acompanhavam atentamente o pensamento daquele homem, enquanto ele esbravejava, xingando a esposa, xingando o filho e todos os filhos, não aceitava que ninguém dirigisse a palavra, não aceitava que ninguém pedisse nada, porque a família estava passando por sérios problemas. E, logicamente, quem tem amante não tem condições de manter 2 lares, a grande maioria das pessoas. E, além disso, manter as vicissitudes. No caso aqui, o alcoolismo. Mas enquanto ele estava desabando sobre a mulher todas aquelas palavras inconsequentes, a mente dele estava pensando em Mara, porque ele estava, há poucos momentos antes, no desfrute sexual, no desfrute do alcoolismo, e ele estava relembrando aquelas cenas que para ele, cenas maravilhosas, olhava para aquela jovem mentalmente e logicamente olhava para sua esposa, já com 3 filhos, com o desgaste natural de uma mulher que trabalha incansavelmente para manter um lar, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da comida para todos, nem sempre tem condições de se cuidar. O homem, às vezes, ele é muito irresponsável, porque ele não é capaz de enxergar tudo isso. Ele só pensa nos prazeres. É a história do ser egóico. Ele consegue pensar somente nele. Ele prefere desfrutar o pouco dinheiro que tem com a amante e com as bebidas do que dar um bem-estar para a família. Agora, esse livro foi escrito em 1956 e ele foi publicado em 1957 para as comemorações do 1º século de O Livro dos Espíritos. Então nós vemos hoje quantos anos se passaram e a vertente é a mesma. O homem continua o mesmo. O desregramento em sociedade é o mesmo na grande maioria das pessoas. Então nós vemos que isso é antigo. E nós vemos que essas lições desses 6 casos que está sendo contado para nós, estão todos os dias reencarnando pessoas que vão passar por essas experiências. Se assim o quiserem, porque têm a vontade. E pela vontade podem, logicamente, desviar o caminho para o bem. Vamos continuar a leitura. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada, em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava ao marido que a cólera transtornava. E eu? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. É realmente lamentável nós vermos um homem que, na verdade, nesse momento não é um homem, é um crápula, é um ser dos piores, não é? Talvez muito assemelhado aí a esses seres rastejantes
que é os vermes, porque um homem que tem uma postura dessa natureza e um homem que submete a uma mulher que passou o dia todo cuidando dos seus filhos, muitas vezes até passando por necessidade, vendo um homem se desregrar pelos vícios do alcoolismo e pelos vícios da sexualidade, ter que ouvir um impropério dessa natureza, é muito triste, porque na verdade aqui foi a mesma coisa se ele pegasse uma arma e matasse ela. Esse tipo de personagem é aquele que vem numa outra existência e tenta a vida toda arranjar uma companheira e não arranja. E pergunta, mas o que eu fiz? Meu irmão se casou, outro casou, e eu tô aqui, parece que a minha vida amorosa não vai para frente. É um caso desse. Um cara desse merece uma esposa, com todo respeito, 3 filhos, crianças, que é uma bênção maior para um casal do que ter a casa cheia de filhos, que renova o espírito, uma mulher dedicada, digna, que conciliava cuidar de 3 filhos e ainda trabalhava numa lavanderia para ajudar o marido. Uma pessoa dessa daqui, numa próxima existência, fica a vida toda sozinha e a culpa é de Deus. Deus, aí vai nas religiões, quer que os espíritos coloquem um príncipe encantado, uma princesa na vida dele ou dela. Não vai acontecer. É igual a mulher que abusou no passado do aborto e nessa existência quer ser mãe, vem estéril. O pai que abusou da maternidade ou da paternidade vem estéril. Não é brincadeira não, a lei divina, ela não tolera esses absurdos. E além disso, para encerrar esse comentário que é muito interessante, não é? Ele ainda ameaça a mulher que não havia cometido nenhum equívoco, que ela deveria voltar para a casa dos pais, que ainda são vivos, e levar os filhos, para que os pais cuidassem dos filhos dele. Então nós vemos aqui a hipocrisia da criatura humana. E uma coisa interessante, existem milhões de criaturas semelhantes a esse monstro. Por que é um monstro? Quando nós estamos vendo e estudando a obra de André Luiz, nós vemos que o espírito se assemelha à monstruosidade dos animais. E nós também, quando não analisamos os nossos atos e fazemos as coisas de maneira inconsequente, também nos apresentamos como verdadeiros monstros, não é? Monstros do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância, da impaciência. Vamos dar continuidade para nós continuarmos a entender essa história. Continua a pobre criatura em lágrimas emudecida, mas sendo a voz dele estentórica. Quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a, estremunhado, e o Deu avançava sobre o miúdo, interventor, a sopapos, clamando com insofreável revolta, saia daqui, e qual, se o Petis lhe não fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos, tenho gana de matá-lo, todas as noites esta mesma pantomima, bandido, palhaço. Então percebemos que desses 5, o mais desequilibrado é o pai. Então o pai vira para uma criança de 9 anos de idade e fala que tem vontade de matá-lo. Olha que lar. A mulher aguenta a traição do marido. O pai quer matar o filho. Essa discussão. E o mais interessante, igual a família de Ildeu, igual meu pai disse, nós temos aos montes. Quantas esposas de alcoólatras já não passaram no centro espírita para o atendimento fraterno aqui em Itapira? Ou vice-versa? Tem homens que têm mulheres alcoólatras com desvios. Não é só a mulher que aguenta o homem difícil, não. Tem homem também que tem em casa também cada fardo também com uma esposa também que não é brincadeira. Então nós vemos aquele triângulo amoroso, pai, filho disputando a mãe, mãe e filha disputando o pai. Olha que caso triste que nós estamos nos deparando no dia de hoje.
André Luiz diz uma coisa interessante, visivelmente, logicamente dá para notar que ele não trata aquela criança como filho, ele trata aquela criança literalmente como um adversário, sem saber explicar por quê, quais as consequências e logicamente o processo da viciação, seja do álcool ou das drogas ou da própria sexualidade desregrada, desperta na pessoa essa monstruosidade que nós estamos apresentando através da cólera. Então é uma coisa muito séria. Vamos continuar a leitura. Continua. E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas, até recolher-se de novo ao leito, em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. Então nós percebemos aqui que é um processo realmente de karma, onde esse homem tem uma desavença de maneira intensa para com essa criança, para com o menino, e com referência às meninas, ele tem um carinho, ele tem realmente um cuidado, um olhar diferente. Então nós já estamos percebendo a trama do passado, já está dando a nós uma visão daquilo que efetivamente aconteceu ontem, que nós vamos descobrir um pouco mais à frente. Mas fato é que o Deus, ele tem um cuidado especial com as meninas, mas o menino ele surra toda noite quando ele nos impropérios para com a mulher, e isso praticamente passou uma constância todas as noites a essa atitude desse ser. Continua. E não raro, ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação, a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente, à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Então a gente percebe também a dificuldade que o plano espiritual tem de auxiliar. Primeiro, que é importante nós pararmos para refletir que aqui não tem nenhuma vítima. Aqui as pessoas estão na condição de vítima. Nós vamos ver que as vítimas de hoje foram os algozes de ontem. Isso não quer dizer que nós, os espíritas, concordamos com tudo isso, não. Por isso que hoje, graças ao bom Deus, nós temos conselho tutelar, nós temos uma justiça voltada para a criança. Pode não ser a ideal, mas quantas mães também deixam de fazer as queixas? Hoje é uma coisa impressionante. Estava lendo recentemente uma pesquisa onde a maior parte das queixas é feita pelos vizinhos. E aí o conselho tem que fazer uma visita, tem que envolver o Ministério Público, o promotor, e aí as coisas têm que se desenrolar. Mas antigamente não havia nada disso. E antigamente as pessoas chegavam até a matar um filho no espancamento. Eu tenho uma amiga, por exemplo, em Portugal, que outro dia ela disse para mim assim: Sérgio, fala um pouquinho mais alto. E eu disse: o que foi, minha amiga? Ela diz: Sérgio, eu tenho meus 2 ouvidos, eles são tampados. Eu falei: mas por quê? Quando eu era criança, o meu pai dava muitos tapas na minha orelha. E eu acabei criando uma doença na orelha. Não é? Quantas crianças hoje, quantos adultos têm marcas profundas das surras que tomaram de maneira de espancamento quando criança?
Então nós percebemos que isso é uma coisa muito séria, mas ainda acontece muito. Eu estava alguns meses atrás, por exemplo, na Argentina, e eu vi uma movimentação na rua, e eu parei com a Soraya para ver o que estava acontecendo. E era um grupo de mulheres que estavam se manifestando exatamente pedindo leis mais rígidas, porque lá as crianças são espancadas com muita frequência. Lógico que isso acontece também no Brasil, acontece na Índia, acontece na África. Quanto mais pobre, mais violentos são as situações. A gente sabe disso. Então nós percebemos que realmente começa-se a uma preocupação, um olhar diferente para as crianças, não é? E num mundo de regeneração, nós já não teremos mais tantas famílias sofrendo esse tipo de problema. A maldade ainda existirá, o resquício da perversidade, não mudaremos completamente de um dia para o outro, mas o bem já não será tão tímido como é hoje. Hoje o bem ele é muito tímido. Hoje o bem ele é muito covarde frente ao mal que é audacioso, vai para frente e impõe. Isso também é uma crítica a nós, os religiosos. Nós somos muito acomodados. Nós precisamos ser mais adiantados, precisamos ter mais coragem das nossas opiniões. Não é calar, não. Não é brigar, não é impor, mas é também mostrar que nós temos uma voz. Nós temos uma opinião e como todas as pessoas de opinião merecem o respeito, então já dizia em 1857 no Livro dos Espíritos que o bem precisa ser ativo, o bem precisa ir adiante. Igual essa família, nós não podemos ter a raiva de um iudeu da vida, nós precisamos orar, pedir a Deus, porque são aqueles mesmos que ontem faliram e hoje têm a oportunidade de estar juntos. Continua. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento, mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados, perante a lei, os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Então nós vemos aqui, não é, que a grande preocupação dele não era simplesmente abandonar a família. A preocupação é que aquelas duas meninas, as suas filhas, ele nutria um amor muito grande. Mas ele não nutria esse amor nem pelo Roberto, que era o filho mais velho, e muito menos pela esposa, a Marcela. Ele nutria um amor intenso pela Sônia e pela Márcia. Então nós vamos continuar vendo aqui, porque de uma maneira bastante identificada, poderíamos assim afirmar, aqui já demonstra que existe uma condição diferenciada pelas duas filhas e um ódio intenso pela esposa e pelo filho. Vamos continuar a mensagem para nós percebermos esse drama familiar, esse processo kármico. Refletia. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que até encontrá-la fora honrado
e feliz. Por vezes, tentava subtrair-se-lhe ao jugo, mas debalde. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer. É um caso comum, e o deu, como o meu pai já disse, como eu já disse neste capítulo, é um homem que precisa de muita oração. Tem uma mulher extraordinária ao seu lado e não valoriza. Tem 3 pedras preciosas, sendo que só valoriza as 2 meninas. Percebemos que não é uma pessoa feliz. Ele não é uma pessoa que acorda motivado. Não. Vive na teia da ilusão do sexo fácil, com uma jovem bonita, e a juventude passa, a beleza passa. Quem se une apenas por sexo a uma pessoa e pela beleza física está em frangalhos, porque nós envelhecemos, o corpo envelhece, a beleza passa, a juventude passa. Aquela necessidade das primeiras horas do sexo também passam, como outras fases da vida. Ele era um homem que vivia em função disso. Chegava em casa, sua própria consciência lhe torturava, a vontade de não ver a esposa, de não ver Roberto, estava com as filhas, que era quem o prendia ainda aquele lar. É um homem infeliz. É um homem que carrega dentro de si uma liberdade que Mara lhe proporcionava, mas que ele próprio tinha 5, 10, 15 minutos de prazer e depois voltava novamente ao inferno que ele constituiu para si próprio. Continua, foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Então aqui nós vemos que tem um plano, não é? A única solução dele seria matar Marcela, porque se ele desquitasse, a justiça iria a favor dela, beneficiando as 3 crianças que ainda eram muito pequenas, o mais velho tinha 9 anos, e ele com certeza teria que se afastar até das próprias filhas, ele queria ficar com as filhas. Então aqui ele pensa, eu vou cometer aqui um crime, mas que fosse, de qualquer maneira, fosse um acidente, ou que foi ela que tirou a própria vida, para que eu não fosse incriminado. Então ele estava arquitetando esse plano. Vamos dar continuidade para nós vermos o fim disso. Continua. Acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos, vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Então aqui nós vemos, né, que quando a gente põe-se a pensar, por isso que Paulo dizia, é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. Então nós vemos aqui que esse pensamento, logicamente, vai atrair uma série de espíritos que já os acompanham para trabalhar com aquela criminalidade, para incentivá-lo, para dar a ele essa força, para que ele possa realmente cometer esse crime. Então, o tentame pela qual ele está tentando,
ele vai logicamente avançar, porque além do pensamento dele, tem o pensamento dos espíritos que vão incentivá-lo. Então nós vamos ver aonde vai parar esse plano. Continua. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou, na casa, o serviço de vigilância. Então vejamos bem, né? Marcela está sob a tutela da Mansão Paz, com a responsabilidade daquelas 3 crianças. Então, Ildeu tem esse plano, ele tem um amparo de espíritos que também trabalham na criminalidade, só que Silas tem o trabalho de protegê-la. Então nós vamos ver aqui, né, aonde vai parar tudo isso, porque ela vai ter a proteção divina. Mas vamos acompanhar para nós vermos como é que funciona todo esse trabalho entre o bem e o mal. Continua. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar, dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamo-nos, certa feita, em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão, em serviço, veio até nós, comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria Ildeu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Então nós percebemos que aqui, não é? Da mesma maneira que os amigos da Mansão Paz estão atentos a tudo aquilo, os espíritos trevosos perceberam que aquela pessoa estava tramando esse homicídio e, logicamente, o pensamento dele estava atraindo cada vez mais um numeroso grupo de espíritos que iriam incentivá-lo a fazer esse crime. Então nós vamos ver como é interessante a ação do plano espiritual, não é? Talvez aqui nós não temos muito tempo para nos aprofundar nesse assunto, mas vem o alerta, o quanto é importante cada um de nós, quando vem um pensamento negativo, de imediato tentar eliminá-lo. Porque quanto mais você vai pensando sobre aquilo, mais força vai tomando, porque mais espíritos vão se aproximando de você com aquele mesmo tentame, com aquela mesma ideia. Então vamos continuar a leitura para nós ir vendo aonde vai parar tudo isso. Apenas um ponto que me chamou a atenção é que Ildeu planejou sozinho. Ele teve a ideia de matar a esposa. E depois que ele começou a alimentar esse sonho, começaram a vir os espíritos negativos. Porque eu vejo muito no espiritismo e também no espiritualismo, nós culparmos os espíritos ruins. Ah, a pessoa está com pensamento de suicídio, é o obsessor que lhe está falando no ouvido. Ah, a pessoa está com vontade de te tirar a vida do outro, é um espírito que está incentivando. Pera lá, Ildeu arquitetou, alimentou, idealizou, planejou meticulosamente o assassinato da esposa sozinho. Ele falou, eu vou ser uma pessoa melhor agora, para que os meus filhos não percebam, para que os vizinhos não percebam. Ele arquitetou. E aí ele foi alimentando aquele sonho. Aí entra no que o meu pai falou. É igual uma bola de neve. Quando sai de cima, a bola de neve é pequena. Ela vai crescendo, ela vai ganhando força, até chegar no chão, até chegar em determinado ponto. E o Ildeu começou, e ele foi pensando. O pensamento não tem freio. Depois que você emite um pensamento no espaço, ele gera automaticamente uma repercussão.
E aí foi atraindo espíritos que passaram, sim, a alimentá-lo. Mas quem teve a ideia primária do assassinato da esposa foi ele. Só para nós tirarmos um pouco aquela ideia de que tudo é espírito, é obsessor, é espírito ruim. Não, há casos como o de hoje que a pessoa está planejando por si próprio. Continua. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela, em que se reunia a equipe doméstica atormentada, dispondo da extensa autoridade de que se achava investido o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Então nós vemos que 2 pessoas ficaram diuturnamente na casa de Ildeu para acompanhar aquela nossa irmã, e como as ideias iam crescendo, os espíritos, como o André acabou de explicar, iam se aproximando pela mente dementada de Ildeu, houve a necessidade de fazer um cerco em torno daquela casa para que esses espíritos viciosos não se aproximassem. Então aqui nós já estamos começando a ver a ação do bem quando uma casa tem prece. Vamos relembrar que nós já lemos aquela ideia de que a esposa reunia com os filhos todas as noites para a prece. Então tem pessoas que acham que a prece não tem sentido nenhum. Tem sim, é a prece que dá aos espíritos superiores toda essa oportunidade das ações que o mundo espiritual faz para o nosso auxílio. Continua. Apesar da providência, o plano infernal, na cabeça de nosso pobre amigo, evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgiu a cena do assassínio, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Então ele já tinha criado todo o roteiro do assassinato. Os espíritos malfeitores que estavam o acompanhando, já não estava mais nenhum presente próximo dele. Ele já tinha planejado cena por cena, já estava com a arma carregada e estava indo em direção do local em que sua esposa se encontrava. Continua. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho. Quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, em corpo espiritual, à rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com um quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, paizinho, não mate, não mate. Então qual foi o recurso que Silas viu? O pai não tem um apreço pelas meninas? Vamos usar elas. Então colocou em Márcia um clichê mental. Lógico, ele usou desse quadro terrível, um pesadelo para uma criança de tenra idade, porque seria como último recurso.
que ele teria, Silas teria, para tirar do pai a ideia de matar Marcela. Então ela acorda. Papai, paizinho, não mate, não mate. Olha como a espiritualidade utiliza o recurso que tem. Os espíritos não poderiam tolher o livre-arbítrio e o deu. Se o deu realmente quisesse matar, os espíritos não têm o que fazer, nós temos o livre-arbítrio. Eles não poderiam, por mais que Marcela tivesse um compromisso com aqueles filhos, por mais que tivesse um planejamento de mansão paz, os espíritos não podem tolher o nosso livre-arbítrio. O que os espíritos podem fazer? Tirar o Deus do corpo físico, num acidente. Os espíritos respondem a Allan Kardec, muitos jovens são retirados do corpo físico antes da hora, para que não agravem as faltas que lhe estão em curso. Então eles poderiam ter outros recursos, e um deles que eles utilizaram naquele momento foi envolvendo uma das filhas, a qual Ildeu tinha tanto carinho e tanto apreço. Continua. Ildeu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustentando a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha e junto deles o revólver, augurando maus presságios. A mulher bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: ó, Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa, em que te vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos, trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. Então aqui nós vemos, como a espiritualidade é sábia. Ele inverteu toda essa história para que aquele homem pudesse ter uma oportunidade de repensar. Primeiro, a menina foi tocada, estava dormindo, Silas a envolveu e ela acorda como quem acorda de um pesadelo, gritando exatamente para o seu pai, usando a seguinte terminologia: papai, paizinho, não mate, não mate. E ela aumentou esses gritos, porque o pai já estava indo fechar a porta do quarto, como ele havia definido, para que as crianças não pudessem ouvir o barulho e sair do quarto, para não testemunhar absolutamente nada. Ele havia pensado em tudo. Só que a menina, aos gritos, começa a aumentar o tom de voz, acordando toda a família, inclusive a esposa, Marcela. E ela vai até o local e vê a arma. Só que ela não tem ideia do que ele estava pensando. Ela imaginou que ele foi despedir das filhas, dos filhos, e que ele iria se suicidar. E ela então pegou a arma, guardou e diz: não, não faça isso. Em nome de Jesus, não se mate, não cometa o suicídio. Se você não está feliz aqui na sua casa, saia, construa uma nova casa com uma nova pessoa para você encontrar a felicidade. Eu vou trabalhar, vou me esforçar para cuidar dos 3 filhos com amor, com devotamento, para que você possa ser feliz. Veja, é forte isso. É muito forte
essa colocação. E aqui agora nós vamos ver como é que foi a reação de Ildeu. Continua. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. O próprio Ildeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão que a esposa digna e abnegada oferecia aos acontecimentos, cuja direção não conseguira prever, e encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitava à vigilância, exclamou a feição de vítima: realmente não posso mais. Agora, para mim, só restam 2 caminhos: suicídio ou desquite. Então aqui a espiritualidade achou uma forma, não é? Preferível o desquite do que ele cometer um homicídio, comprometendo toda a sua família e até mesmo o seu processo reencarnatório. E ele então aproveitou aquele momento e diz: não, é verdade, eu ia me suicidar, mas entre o suicídio e o desquite, que é as 2 coisas que me resta, talvez o desquite seja o mais aplausível. Pelo menos ele não carregaria nessa existência um homicídio às suas costas. Então ela deu essa liberdade a ele. Veja o quanto Silas e a espiritualidade estão envolvendo aquela família. Lógico que a esposa, Marcela, ela está sob a tutela da influência da espiritualidade. Lógico que ela está influenciada por aquele pensamento. É preferível que aquele traste, desculpe a maneira de se expressar, porque um homem dessa natureza não pode ser um homem com H maiúsculo. É um monstro que se apresenta diante daquela família. Porque com certeza primeiro ele mataria a mulher e depois viria a ideia de matar o filho, não tenha dúvida disso. Então nós vemos aqui que a espiritualidade achou uma alternativa para que ele não cometesse o crime. Qual que é o seu problema? Sair de casa? Ter o desquite? Vai! Eu vou conceder-lhe o desquite, deixa eu e as crianças caminharem em paz. Continua. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava, súplice, na torturada quietude do seu martírio silencioso: ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada, que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Então nós percebemos aqui o poder da prece, né? Ela já fez o que tinha que fazer. O próprio André Luiz descreve que foi Silas que tomou aquela decisão em nome dela. Talvez ela não teria naquele momento aquela condição de tomar essa atitude tão forte, pedindo a ele que não se suicidasse, mas que fosse embora de casa, para encontrar na outra mulher a felicidade. Ela trabalharia para manter os filhos e que ele pudesse encontrar a paz, a tranquilidade. Ela vai para o seu quarto, guarda a arma, põe as crianças para dormir, o traste lá, o marido com certeza ficou num canto, ela voltou para o seu quarto, deitou na cama e ela então foi fazer as suas preces. Quando Silas a envolve de maneira muito intensa, trazendo a ela um pouco da paz, da serenidade. Eu, com sinceridade, eu chego a me revoltar com determinadas atitudes de determinados homens. Eu acho que um homem deixar a família é normal.
Mas um homem abandonar os seus filhos, tirando-lhes a condição de uma vida um pouco melhor, isso não é correto. Isso revolta qualquer pessoa de bom senso. Por mais que nós estudemos a lei do karma, o processo do destino, mas nós também estamos aqui para alcançar a nossa evolução. Não podemos nos calar diante das dores alheias, achando que tudo é normal, tudo é kármico e tudo tem que ser dessa maneira. Ninguém nasce para matar ninguém. Ninguém nasce para surrar uma esposa toda noite. Ninguém nasce para surrar uma criança toda noite. E nós realmente não podemos concordar com isso. Levantando uma bandeira do amor. Se não quer conviver com aquelas pessoas, permita que aquelas pessoas sigam o seu caminho. Como Silas auxiliou a essa irmã de uma maneira acessível para que pudesse enfrentar as dificuldades da vida. No próximo programa, vamos dar continuidade a essa história. Queridos amigos, pedimos ajuda aqui para o canal da TV A Caminho da Luz. O canal precisa do seu apoio. O simples gostei, o comentário no vídeo, não no chat, no vídeo, o compartilhamento, são pequenas ações que o YouTube reconhece como positivo e passa a divulgar aquele vídeo, passa a divulgar o canal. Então, neste vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, deixe a sua participação, passe o nosso link através das suas redes sociais, divulgue. Tem muitos centros espíritas dizendo assim, olha, no centro que eu frequento, nós disponibilizamos o link e depois reunimos para debater o assunto que foi proposto. Para mim e para o meu pai, é um motivo de muita alegria quando lemos um comentário desse. Aqui na descrição do vídeo, você encontrará as redes sociais, as minhas, as do meu pai e as da TV A Caminho da Luz. E todos têm percebido as atividades assistenciais que temos na cidade de Itapira. Através deste canal, você pode colaborar diretamente. Seja membro do canal. Ali você vai poder escolher o valor da sua ajuda. É uma ferramenta do próprio Google, não é nossa. Ali você pode escolher o período que irá nos ajudar e vai ser revertido diretamente para as nossas obras assistenciais. Como também peço, para encerrar os pedidos que faço costumeiramente, se inscreva no canal e habilite as notificações. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa pela nossa TV A Caminho da Luz, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Dê o seu gostei na nossa página, que é muito importante. Que Jesus possa continuar nos abençoando e que nós possamos continuar usando o nosso pensamento para a seara do bem. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.